Nós vamos agora, a partir desse momento, conversarmos um pouco sobre um dos módulos que é vendido separadamente no Arquimedes. Esse módulo é o módulo de controle de obra, conjuntamente com o módulo sobre quantitativo via DXF e DWG, são os módulos mais vendidos do Arquimedes. Então, o software Arquimedes tem o recurso de planejamento e de acompanhamento na parte de medição, e tem o módulo de controle de obra e o módulo do quantitativo via DXF e DWG como os módulos mais vendidos, principalmente para o Brasil. Nós temos aqui essa ideia, né, que o controle de obra e o quantitativo via DXF e DWG são os módulos mais vendidos. O módulo de controle de obra, ele vai ser visualizado a partir da instalação da opção Arquimedes e controle de obra. Se você fez a aquisição do módulo de controle de obras, ao instalar o seu software, lembre de instalar a opção Arquimedes e controle de obra para que seja criado o menu controle de obra. Então, se você não instalar Arquimedes e controle de obra, ao abrir não terá a visualização do módulo do menu de controle de obra. O controle de obra já é um módulo que nós vamos trabalhar a partir do momento que a obra já está sendo executada. Então, até mesmo a visualização do software Arquimedes, nós procuramos alterar. Nós passamos a visualizar, né, até mesmo na parte do menu árvore, uma visualização diferente do que estamos acostumados. Ao longo do treinamento, nós visualizamos essa tela que é chamada de orçamento, mas temos outras opções de visualização, e uma delas é uma visualização que nós usamos somente para trabalhar com o controle de obra. Para habilitar essa visualização, nós vamos entrar no menu Árvore, Colunas Visíveis. Ao entrar em Árvore, Colunas Visíveis, lá na parte superior da janela que se abre, nós temos aqui o Apresentação de Colunas. Como eu comentei, nós estamos na apresentação Orçamento. E temos aí várias outras opções de visualização. E para quem tem o módulo de controle de obra, vamos ter o Execução Obra. Ao habilitar o Execução Obra, nós vamos visualizar esse tipo de visualização principalmente por causa da opção Centro de Custo. Muito importante para trabalhar, para quem vai trabalhar com o módulo de controle de obra. Essa coluna Centro de Custo. Afinal de contas, é ao selecionar essa opção que vamos determinar quais as opções que vamos trabalhar no controle de obra. Então, em apresentação de colunas, eu vou habilitar lá na parte superior Execução Obra e clicar em Aceitar. Ao clicar em Aceitar, o software vai nos trazer esta visualização, que é a visualização relacionada ao controle de obra. Agora que nós estamos na visualização correta, o software apresenta o centro de custo. O centro de custo é essas bolinhas aqui, ó, que pode ser centro de custo obra toda, centro de custo capítulo, no caso serviços preliminares, ou centro de custo um serviço específico.
Ao selecionar o centro de custo e ao trabalhar com as opções do controle de obra, por essa seleção é o que o software vai levar em consideração. O módulo de controle de obra serve para a geração de opções como pedidos de compra, cotações, para a geração dos contas a pagar e contas a receber, a visualização do fluxo de caixa. Então, o módulo de controle de obra serve especificamente para essas opções. Lembrando que o módulo é para o controle de obra, não é para o controle da construtora. Claro que a gente vai conseguir, devido a algumas simulações, até colocar algumas opções a mais, mas a ideia aqui é controlar a obra. Então vamos ter lá contas a pagar da obra, contas a receber da obra, a parte de estoque da obra. Então o módulo de controle de obra é para controlar a obra. Caso você precise de um software para controle da empresa, aí a gente não costuma aconselhar utilizar o software Arquimedes. Nessa parte de controle de obra, todas as informações que nós vamos precisar serão vindas do orçamento feito dentro do Arquimedes. Então, para se trabalhar com um módulo de controle de obras, é necessário que o orçamento tenha sido montado dentro do Arquimedes. Tá? Então, ele vai ter essa necessidade. Para se trabalhar com um módulo de controle de obra, nós vamos precisar pelo menos ter cadastrado no módulo um fornecedor, um cliente e uma conta financeira. É necessário ter no mínimo uma dessas opções, um cliente, um fornecedor e uma conta financeira, para que a gente consiga iniciar o trabalho no módulo de controle de obra. Para fazer esse cadastro, nós vamos acessar a opção do menu Controle de Obras, Contas, e vamos ter lá fornecedor, clientes ou financeiras. A gente precisa de um fornecedor no mínimo, um cliente e uma financeira. Eu vou iniciar pelo cadastro do fornecedor. Como vai ser a primeira opção que eu vou pegar do módulo de controle de obras, antes de me abrir o cadastro, ele vai me abrir uma janela para configuração. A gente vai fazer inicialmente uma pequena configuração, dando a aceitar, aí o software já vai abrir a possibilidade do cadastro do fornecedor. Entrando em controle de obra, contas, fornecedores, veja que, como eu comentei, né, ele vai abrir inicialmente as opções do controle de obra. Para início de trabalho no módulo de controle de obra, eu aconselho que a estrutura de preço que vocês peguem seja a de orçamento, que os dados opcionais que existem vocês deixem habilitados, e os tipos de níveis e avisos já deixe com avisos, o tipo de preço, preço último, e o imposto, né, no nosso caso, é os impostos diversos. Então, a princípio, para se trabalhar com o módulo de controle de obra, deixe as opções mais básicas habilitadas e as opções de estrutura de preço de orçamento, quantidade executada, com avisos, preço último e impostos diversos. Caso essa seja uma configuração que você vai sempre trabalhar, já habilita como padrão, pois na próxima obra nem vai precisar fazer essa configuração. Ao abrir a edição, é só clicar em aceitar. Clicou em aceitar nessa configuração inicial, veja que o software já abre a janela
conforme eu solicitei, para o cadastro dos fornecedores. Então, estamos aqui, ó, no cadastro dos fornecedores. Essa é a janela, ó, para cadastrar fornecedores. Na grande maioria das vezes, quem trabalha com fornecedores tem uma planilha em Excel e essa planilha em Excel pode ser aproveitada. O software tem aqueles 2 disquetes ali, ao qual nós podemos exportar ou importar para arquivos do Excel. A extensão aqui que ele solicita é uma das extensões mais comuns do Excel, é o CSV, o separado por vírgula. Ele lê as informações, uma vez que você salvar o CSV lá no Excel, tá? Tem a planilha, vai lá no Excel em arquivo, salvar como, tipo de arquivo, CSV, separado por vírgula, você consegue trabalhar com as opções de importação e exportação de arquivos. Caso você não tenha, para se criar e cadastrar fornecedores, é muito simples. Aqui na janela de fornecedores, basta clicar no sinal de mais, introduzir o código. Esse código é aleatório, o software não vai gerar uma codificação em série. Tá? Então você cria a codificação. Ó. Eu vou colocar, por exemplo, o código 101. Ao clicar em aceitar, é só indicar o nome do seu fornecedor, o nome de contato e as demais informações. Vamos supor, Center, Líder, nome de contato é o João. E eu posso pôr, ó, o endereço, a cidade, o estado, o CEP 010450000, o telefone, ó, 35271711, o 35271720, tá? Então nós temos aí, ó, toda a possibilidade de cadastro aqui dentro do software. Caso você queira pôr o e-mail, você já pode colocar diretamente o e-mail aqui, ó. Coloca lá joão@uol.com.br, por exemplo, tá? Fica aí a seu critério como você quer trabalhar. Podemos cadastrar quantos fornecedores desejarmos, ó. É só clicar no sinal de mais, informar o código que você quer trabalhar e cadastrar o seu cliente, ó. Vou cadastrar Telhanorte, o Denis, vou cadastrar mais um, vou cadastrar o 103, a Gerdau, tá? Então nós temos aí essas possibilidades, ó. Pronto, tá? Vou pôr aqui alguns e-mails, por exemplo, tá bom? Então, ó, Center Líder, falo com o João. Telhanorte, falo com o Denis. E na Gerdau eu falo com o Wilde. Uma vez que você cadastrou os seus fornecedores, clica em aceitar, em sim, e as informações do fornecedor estarão cadastradas. Agora é só cadastrar cliente, contas financeiras. O processo é muito parecido. Menu, controle de obra, contas, clientes. Ao abrir a janelinha de clientes, nós teremos lá quase as mesmas informações, né? Aqui em clientes você pode pôr, ao invés do código, o número do apartamento,
Então você tem aí a quantidade, as possibilidades da janela e pode ir trabalhando com as variações que você desejar. Eu vou supor que esta obra seja a obra do Walter. O Walter é o meu cliente número 1. Então vou pôr aqui, ó, Walter. Meu contato lá é o engenheiro Carlos, por exemplo. Tá. Então, o Walter é meu cliente, o meu contato é o engenheiro Carlos ou até mesmo o próprio Walter. Ó, Walter. Põe o endereço, pode pôr o e-mail do Walter, você pode colocar as informações do Walter. Como eu disse, caso seja lá um empreendimento, queira colocar o número dos apartamentos, então vou colocar lá o bloco 10, o 122, né? O dono do 122 é a Nair. Então você pode ir colocando essas opções de clientes, tá? Uma vez que você cadastrou seus clientes, clica em aceitar e sim na mensagem para salvar as alterações. Como eu disse, ainda é necessário ter pelo menos uma conta financeira. A conta financeira pode ser, por exemplo, Bradesco, pode ser Itaú, pode ser um Caixa. Lembrando que o módulo de controle de obras não conversa com as contas bancárias. É única e exclusivamente um nome que a gente vai introduzir para dentro do controle de obra, dentro do módulo de controle de obra, nós termos lá a visualização do fluxo de caixa, por exemplo, da financeira Bradesco, tá bom? É só um nome, por isso que pode ser até chamado de caixa, não tem nenhum tipo de problema, é o caixa da obra. Entrando em controle, contas financeira, eu vou criar a minha primeira financeira. Se você quiser, você pode pôr até mesmo o número da conta do seu banco e o nome do banco, Bradesco. Pode-se criar também a quantidade de contas que desejar. Por exemplo, Itaú. Então fica a seu critério. Aqui é um nome para no futuro contas a pagar, contas a receber serem visualizadas a partir de uma conta financeira. Clicou em aceitar, coloca sim na pergunta. Então já temos fornecedores, clientes e conta financeira. Então, tendo no mínimo isso, já é possível começar a fazer as simulações dentro do módulo de controle de obra. Uma das primeiras simulações que podemos fazer é relacionado à parte de cotação. No software Arquimedes com o módulo de controle de obra, podemos gerar aí pequenas cotações para termos uma ideia de quantidades e valor ao qual podemos trabalhar. Para gerar uma cotação, nós temos que selecionar o centro de custo. Por exemplo, eu quero gerar uma cotação para os materiais do início da minha obra. Então eu posso pegar, por exemplo, o centro de custo do capítulo serviços preliminares. E ele vai levar em consideração quantitativos e materiais desse centro de custo. Se você pegar da obra inteira, ele vai trazer de todas as etapas. Fica a seu critério como você quer trabalhar. Como a minha obra não é muito grande, eu vou habilitar o centro de custo obra toda. Ao habilitar, habilitar é pelo próprio cursor. Chegou lá, você clica no centro de custo, está habilitado. Nesse caso, agora está habilitado estruturas. Vai levar em consideração as fundações e a superestrutura. Então, é o clique do mouse que vai habilitar a opção que a gente vai vir a
a levar em consideração como centro de custo. Então eu vou pegar a obra toda, clicando no centro de custo do capítulo raiz. Então todos os insumos e quantitativos da obra toda estão sendo levados em consideração. O software traz a possibilidade de se trabalhar parcialmente, né? Porque às vezes você não tem local para estoque. Então, para que você vai comprar a areia da obra toda se você não tem onde guardar? Então, também tem esses tipos de visualização que são importantes no momento de fazer a parte do controle de obra. Uma vez que eu habilitar o centro de custo que eu quero trabalhar, para fazer cotação de material, que é a primeira simulação que eu vou introduzir aqui, vou entrar no menu Controle de Obra, Geração de Pedidos. Ao entrar em Controle de Obra, Geração de Pedidos, será aberto as opções de geração de pedido. Nós temos aqui duas opções para a geração de pedidos. O pedido confirmado, ou seja, eu só compro prego na Gerdau, por exemplo. Então eu já vou direto na Gerdau, gero lá o pedido confirmado para a Gerdau. Agora, se eu quero fazer uma cotação, eu quero gerar uma cotação. Cotação dentro do software Arquimedes recebe o nome de solicitação de oferta. Todo local que você lê solicitação de oferta, saiba que está sendo referenciado a uma cotação. Quero gerar cotação de material básico. Então, habilita gerar solicitação de oferta. Abaixo nós temos não gerar imputações ou gerar medições. Imputações, pessoal, é a baixa do material. Então, leu imputação, saiba que é a baixa do material do estoque. Eu inicialmente vou gerar a cotação não gerando imputações. Porque ao gerar o pedido, eu já podia dar baixa diretamente no material. Às vezes você está atrasado com o trabalho, já gera um pedido confirmado, já dá baixa no material do estoque para não ficar lá como um item no estoque, sendo que não existe. Mas eu não quero gerar imputações não. Imputações, lembrando, são as baixas, são as medições, são a baixa do material lá no estoque. E se eu habilitar agora gerar ou não só quantidades faltantes, nesse momento tanto faz como tanto fez, porque só existem quantidades faltantes. Então, solicitação de oferta, não gerar medições, não gerar baixa no material, aceitar. Ele vai abrir um pequeno assistente, né, para geração dessa cotação. Então ele está me dizendo aqui, em seguida deverão ser selecionados os fornecimentos que serão incluídos no pedido. Ele vai me abrir uma lista, clicando agora em aceitar, e eu vou indicar ao software o que eu quero cotar, quais os itens que eu quero fazer a cotação. Veja que ele vai gerar uma lista com todas as opções da obra, Primeira coisa a se fazer, veja que está tudo selecionado. Vai até o selecionado, clica com o seu botão esquerdo do mouse e desmarca todos. Limpa a lista. Uma vez feito isso, organiza a sua lista. Você pode organizar a lista por nome em ordem alfabética, clicando em resumo. Ele vai, deixar a lista em ordem alfabética. Você pode também fazer por quantidades.
você pode fazer por preço. Então você escolhe como quer trabalhar. Se você clicar por código, ele separa o que é mão de obra do material, ó. Então o material começa aqui em areia lavada tipo fina. Eu organizei a minha lista por composição. Então ele separou a mão de obra do material. Eu quero fazer a cotação de material básico, os primeiros materiais que eu vou trabalhar. Eu vou selecionar aqui 4 opções, tá? Vou pegar os blocos. Vou pegar também areia lavada média e fina. Pronto. Selecionei aqui as minhas opções. Selecionado o que você quer fazer de cotação, clica em aceitar. Agora você vai selecionar com quem que você vai fazer a cotação. Clico em aceitar e posso selecionar, ó, os fornecedores ao qual eu quero gerar o documento de cotação. Por se tratar de cotação, ele me deixa habilitar mais de um. Caso fosse a opção de pedido confirmado, eu só teria a opção de selecionar um fornecedor. Clico em aceitar e o software vai me solicitar um nome. Eu vou chamar de cotação de material básico. Você pode pôr o nome que desejar. Colocou o nome, clicou em aceitar. A minha cotação já foi realizada e finalizada. Vou clicar em aceitar. Agora, para visualizar esta cotação gerada, nós temos duas opções. Primeiro, nós podemos ir pelo próprio recurso do controle de obra em controle de obras, edição de documentos, pedidos. Nós fizemos com a Gerdau e com a... nós fizemos com... Não fizemos com a Gerdau, nós fizemos com a Center Leader ou a Teleanorte. Eu vou visualizar o da Center Leader, ó. Seleciona a Center Leader, aceitar. Por se tratar de uma cotação, ele vem como não confirmado. É um pedido não confirmado, é apenas uma cotação. Antes de gerar até esse documento de cotação, eu aconselho, né, entrar na opção editar fornecimento e alterar as quantidades no editar fornecimento. Por quê? Imagina aqui, ó, areia lavada tipo fina, 3,15 metro cúbico. Areia lavada tipo média, 11,15 metros cúbicos. Então são quantidades puxadas lá do orçamento. Essas quantidades, elas vão vir exatas. Então se você pedir uma cotação de 3,15 metro cúbico de areia, o fornecedor vai estranhar, né? O ideal é você pedir uma quantidade ao qual ele já está acostumado. Por exemplo, 3 metros cúbicos, ou 11 metros cúbicos, 12 metros cúbicos. Sempre que você pedir algo a mais, por exemplo, eu quero 4 metros cúbicos, é só digitar. Quando é para mais, você não precisa se preocupar. É só digitar, ó, eu quero
4 metros cúbicos de areia lavada tipo fina. Digitou sem nenhum tipo de problema, o software vai entender que você quer um pouquinho a mais. Quando for para menos, então eu não quero comprar 11 metros cúbicos de areia lavada tipo média, não tenho nem onde guardar. Eu vou pedir só 4, quando for precisando, eu peço mais. Quando o quantitativo for para menos, seleciona a quantidade e para digitar essa quantidade menor, entra em seleção parcial do fornecimento. Ao entrar em seleção parcial do fornecimento, digita a quantidade que você deseja. Por exemplo, 4, aceita. Ele vai gerar, ó, lá embaixo a quantidade que você quer e lá em cima a quantidade faltante. Esta quantidade tem que voltar para a obra. Para voltar para a obra, retira ela da lista por este item aqui, ó. Clicou, ele saiu. Pronto, tá vendo? Então você pode ir colocando quantidades a mais ou quantidades a menos. Eu vou querer só o milheiro desses blocos, só 1000. Então, ó, lembre-se, quando é para menos, seleção parcial, 1000, aceita. O que sobrou, retira da lista. Para retirar, é só pegar o excluir. Mais uma vez, ó, vou pegar este, seleção parcial, 1000, aceita. O que sobrou, retira da lista. Então é bem simples trabalhar com as opções aqui para a seleção parcial. Importante é sempre lembrar, quando é para mais, pode digitar. Quando é para menos, tem que usar o seleção parcial e excluir. Editei as quantidades, ó, milheiros de blocos e tijolos e as quantidades em metro cúbico para a visualização agora de uma quantidade que o meu fornecedor vai entender. Clicou em aceitar, a sua lista vai ser editada. Uma vez que você fez isso para um fornecedor, o Center Leader, será necessário fazer para o outro fornecedor, o Telhanorte, tá ok? Mas vocês já sabem como faz, então eu não vou gerar para o Telhanorte, mas saibam que o Telhanorte também precisa ser feito. Então, pela opção do controle de obra, edição de documentos pedidos, nós visualizamos e podemos editar a nossa cotação. Vou clicar aqui em aceitar. Essa é uma das opções para visualização. Uma outra opção é a partir do relatório. Em relatórios, nós temos o tipo controle de obra. Vou entrar na ferramenta de relatórios. Ele vai me trazer até habilitado, ó, o tipo controle de obra. E lembre-se, quando é cotação de material, o nome que aparece é solicitação de oferta ou pedido de oferta. Então, para visualizar a cotação, é o pedido de oferta a fornecedores. Vou solicitar a visualização.
Veja que alguns dados, né, da minha empresa, ele já traz até preenchido, né? Quando nas aulas anteriores trabalhamos com as opções dos relatórios, preenchemos aí essas informações. Agora, poderíamos preencher até os dados da obra para onde vão ser entregues o material, né, na própria Rua Ceuta, por exemplo. Então, vamos colocar aqui, ó, Rua Ceuta, 32, Jardim Lusitânia, em São Paulo, São Paulo. Pronto, ó. Condições do pedido, a data, que é 14/12/2017. Aceito. Lembrando, por enquanto é uma cotação, é um pedido não confirmado. Eu vou pegar de todos os fornecedores, mas caso eu quisesse só de um fornecedor, era só colocar o código dele, por exemplo, 101. Clica em aceitar e ele vai gerar, ó, o nosso documento, ó, de pedido de oferta a fornecedor. Então ele traz os dados, né, da construtora múltiplos, os dados para entrega do material, as quantidades que eu solicitei, o preço em branco, né, por se tratar de uma cotação para o meu fornecedor preencher e me passar os valores para esta quantidade aí que eu quero trabalhar. Caso eu tivesse gerado também da Telha Norte, era só andar aqui pelas opções e visualizaríamos o da Telha Norte. Eu vou fechar aqui. Então eu fiz a geração da cotação, né? Lembrando, para visualizar cotação, controle, edição de documentos, pedidos e seleciona o seu fornecedor. Está aqui o pedido da Telha Norte, a cotação com a Telha Norte. Eu vou supor que eu vou fechar um pedido com a Center Leader. Então esse pedido com a Telha Norte aqui nem vai existir mais. Então eu vou até excluir esse pedido, ó. Excluir sim. Aceito. E para confirmar o pedido com a Center Leader, vou entrar em controle de obra, edição de documentos, pedidos. Vou confirmar um pedido, né, uma cotação com a Center Leader, aceitar. E aonde está aqui, ó, não confirmado, vai passar a ficar confirmado. Habilita confirmado, aceitar. Uma vez que você confirmar uma cotação, essa cotação vai dar origem ao pedido de compra. Para gerar esse pedido de compra, que no caso será com a Center Leader, iremos entrar em controle de obra, edição de documentos, pedidos de compras. Será um pedido de compra de uma cotação que eu confirmei. Com a Center Leader, aceitar. Ao entrar aqui na edição do pedido de compra, eu vou
criar o meu primeiro pedido de compra. É o pedido de compra do material básico, ó. Sinal de mais, código PC de pedido de compra 01. Vou até pôr um nome aqui, ó. Pedido de material básico. Aqui no estado, tá vendo aqui, ó, estado entregue ou preliminar. A princípio eu vou deixar preliminar. Só vou habilitar entregue no momento que o meu fornecedor me entregar esse material. Para gerar esse pedido de compra, eu vou importar a cotação, ó. Importar cotação, clicando aqui em cima, habilitando importar a cotação confirmada, aceitar. Agora nós temos aqui, ó, a cotação dando origem a um pedido confirmado. Esse pedido ainda está em estado preliminar, né? O que é o estado preliminar? Está encaminhando para a Center Leader. A Center Leader está me mandando lá as informações do dia da entrega. Então está em estado preliminar. No momento que te entregarem esse material, você já pode determinar como entregue, tá? Por enquanto, preliminar, aceita. Caso você queira gerar o documento para mandar para a Center Leader, gera pela opção de relatórios, ó. Opção de controle de obra, pedidos. É um pedido do fornecedor 101. Pronto, ó. Esse é o pedido confirmado. Esse relatório de pedido não é o mais bonito, tá? Se você quiser usar aquele solicitação, aquele pedido de oferta ou pedido de material, são relatórios mais bonitinhos, tá bom? Tem ali bastante opções de relatórios que você pode trabalhar, que são mais bonitos do que o próprio pedidos. Esse aqui, por exemplo, ó, tem até o lugar para assinatura de quem autorizou a compra, ó. Dados de faturamento. Lembrando que você pode gerar relatório em PDF, TXT ou HTML. Center Leader me entregou o material. Se ela entregou o material, eu preciso informar que foi entregue para que seja dado entrada no estoque. Para confirmar a entrega, ó, controle de obra, edição de documentos, pedidos de compra. Center Leader aceitar. Onde estava preliminar passa a estar entregue. A partir do momento que está entregue, dá aceitar. Duas coisas você pode fazer. Primeiro, visualizar o estoque. O estoque nós visualizamos a partir do relatório de estoque, ó. Se foi entregue material, já tem material no estoque, ó. Então, ao informar entregue, tem material do estoque da Rua Ceuta.
Além de visualizar os materiais no estoque, uma vez que você confirmar que foi entregue, você pode dar origem à nota e às contas a pagar. Entrando no menu Controle de Obra, Edição de Documentos, Faturas Recebidas. Center Leader aceitar. Ao entrar aqui nas edições das faturas recebidas, cria a nota fiscal, caso você queira, né? Se você quiser informar outro tipo de numeração, você pode informar. Eu vou colocar a nota fiscal 5874 do pedido de material básico. Essa nota vai ser do pedido de compra que eu vou importar, ó. Importar pedido de compra. Habilito importar porque esse pedido já foi entregue. E clico em aceitar. Agora, na opção de edições de faturas, posso gerar também os meus vencimentos. Vencimentos a pagar. Gerar vencimentos. Escolhe a conta financeira e a condição de pagamento que você acabou fazendo com o seu fornecedor. Eu vou fazer em 3 vezes, 30, 60 e 90. Se você habilitar aqui, ó, atribuir pagamento, ele já dá baixa automaticamente aos pagamentos, tá bom? Mas eu não quero dar baixa automaticamente. Vou pagar em 3 vezes pela conta financeira Bradesco, ó. Aceito. Geração de vencimentos finalizados. Aceito e aceito. Uma vez dado entrada nessas opções, já pode se visualizar 2 relatórios aqui no software. Primeiramente, o relatório do controle de obras, vencimentos a pagar, ó, por data. Você escolhe, ó, o vencimentos a pagar. Vou pegar só do meu fornecedor Center Leader. Tá vendo aqui, ó? As 3 parcelas que eu preciso pagar. E não estão pagas, hein? Ó, a primeira vai vencer dia 15 de janeiro. Este é um dos relatórios que eu posso imprimir. Um outro relatório chama agenda. Ó, a agenda vai trazer as informações completas do que eu acabei de realizar, ó. E é pela agenda que a gente já vai ter uma ideia de fluxo de caixas futuramente, ó. Então, conforme eu indicar o pagamento do meu cliente, ele também vai dizer os fluxos de caixa. Também podemos, aqui no controle de obra, informar como o nosso cliente vai nos pagar. Essa informação também será considerada nos fluxos de caixa. Para informar como será o pagamento do nosso cliente, nós vamos acessar o menu Controle de Obra, Edição de Vencimentos a Cobrar.
Vamos supor que esta obra é a obra do Walter. Ao clicar em aceitar, nesta janela de edição de vencimentos, nós vamos indicar como será os pagamentos que o Walter vai me fazer. Eu já vou criar, 4 pagamentos. Um para o dia 14/12, um para o dia 14/1, 14/2 e 14/3, por exemplo. Então, março, dia 15, eu vou pôr. Fevereiro, dia 15 também. Janeiro, dia 15. E dezembro, dia 15. Amanhã ele tem que me pagar. Para onde ele vai me pagar e o valor. Vou supor que a primeira ele vai dar 5.000. Depois 3.000. 3.000, assim sucessivamente ele vai me pagando estes valores. Amanhã, caso ele me pague, é só indicar pago. Pelo mesmo menu, controle de obras, edição de vencimentos, Então, por exemplo, criei aqui os pagamentos. Posso até colocar pagamento 1, posso pôr a descrição, Pagamento da entrada. Primeiro pagamento. Segundo pagamento. Terceiro pagamento. Posso descrever. Clicou aqui em aceitar, essas informações vão dar origem ao relatório da agenda e também ao relatório do contas a cobrar. Perdão, vencimentos a cobrar, lá em controle, vencimentos a cobrar do cliente Walter. Então temos aqui, os vencimentos a cobrar. Tem um outro aqui que vai trazer se está até pago ou não, não é esse, é este aqui, o 2. Viu? Não cobrados ou não pagos, né? Para você dar baixa nos pagamentos, seja no que você já pagou e no que vão te pagar, sempre no menu controle de obra, edição de vencimentos, a cobrar ou a pagar. Eu vou selecionar aqui primeiro o a cobrar, a cobrar. Por enquanto eu só tenho que cobrar o Walter, do aceitar. Quando o Walter me pagar amanhã, né, porque a primeira entrada ficou para amanhã, dia 15/12. É só dar pagou e aceitar. E vai aparecer como pago as informações do Walter, tá? Eu vou até deixar como pago, aceito. Na outra opção, no controle de obras, edição de vencimentos a pagar, quando nós pagarmos a primeira parcela do Center Leader, é só informar que no dia 15 de janeiro nós pagamos, tá ok?
Aí ele vai dar entrada nas informações do que foi pago e do que não foi pago. Lembrando que todas as informações de contas a pagar, contas a receber, estarão nas opções de vencimentos e também nas opções da agenda. A agenda também vai trazer as informações do que já foi pago, do que não foi pago. Dos fluxos de caixas. Voltando a visualizar aqui rapidamente o relatório de estoque, ó. Então nós temos estas quantidades, ó, no nosso estoque. Temos o bloco, areia lavada. Então são quantidades que existem no estoque. Agora, né, nós temos que saber como dar baixa no estoque. Uma vez que a gente for executando um serviço, nós podemos dar baixa, né, fazer a medição desse serviço e também dar baixa no material. Então temos, ó, esses materiais em estoque. O ideal era ter todos, né, para a realização do serviço. Mas, como a gente só fez essas simulações, eu vou usar este exemplo que nós temos aqui. Vou fechar e vou clicar aqui em terminar. Como eu usei lá uma opção de blocos, e os blocos estão aqui nas opções de alvenaria, então eu vou usar a alvenaria como exemplo. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar baixa, eu vou fazer a medição do serviço executado. Para fazer a medição, eu vou entrar na visualização da janela quantitativo e acompanhamento. Entrando no menu mostrar quantitativos e acompanhamentos. Ao entrar na janela mostrar quantitativos e acompanhamento, vai até o serviço que você quer dar baixa, que você fez esse serviço, que você executou esse serviço. Como eu disse, eu vou pegar o exemplo alvenaria. Então eu vou clicar no nome aqui alvenaria, nos capítulos, e ele vai me abrir aqui os serviços de alvenaria, ó. Aqui temos as quantidades que precisamos executar e teremos a possibilidade de indicar o quanto que já executamos. Eu preciso executar 250 metros quadrados de alvenaria de vedação com bloco de concreto. Eu vou indicar que eu já fiz 100 metros quadrados. Eu vou clicar em quantidade medida parcialmente. Aqui embaixo, em detalhes do acompanhamento, eu vou gerar uma linha. É igual aos detalhes de quantitativos, idêntico. E vou indicar que eu fiz, usando aqui a coluna A, 100 metros quadrados dessa alvenaria. Estou indicando que eu executei 100 metros de 250, ainda falta 150, está tudo aqui, ó. Então eu vou dar baixa, fazer a medição desse serviço.
Indicou aqui a quantidade, fecha o acompanhamento, entrando em acompanhamento, fechar acompanhamento. Coloca as datas que foram feitas essas informações e a data que foi feita essa medição. Vou supor que no último dia do ano. Se quiser levar em consideração no preço dessa medição já os impostos e um coeficiente para a revisão, ou seja, o aditivo, pode informar em percentual. Ao clicar em aceitar, ele finaliza o acompanhamento. Então, esse serviço já tem medição. Então, vão existir até relatórios sobre acompanhamento, ó, valores, tá bom? Então, tem várias opções de relatórios, ó, incluindo a tabela de acompanhamento, com valores, quantidades executadas. Então, são relatórios para acompanhamentos. Vou voltar a visualizar a árvore, ó, janela, árvore. Veja que também aqui já existe a visualização que esse serviço tem quantidades executadas. Preciso fazer 250, já fiz 100 metros e ainda falta 150. Se você fez esse serviço, se você deu baixa que você fez a medição desse serviço, tem que se indicar que você usou os materiais. Lembrando, ó, são esses os materiais: bloco, argamassa. Ó, na argamassa nós temos a areia. Quer dar baixa no material usado, vai até o centro de custo do serviço e clica 2 vezes nele. Será aberto a janela para a imputação. Lembra que o nome imputação eu falei, toda vez que tiver um nome imputação é a baixa do material. Vai criar a baixa do material clicando no sinal de mais. Eu vou chamar de BA1. 01, de baixa de material 1. Baixa na utilização do material básico. Este material vai vir da fatura, ó. Importar fatura. Habilita importar, aceita. Ele vai trazer, né, todos os materiais que estavam lá na fatura. Aqui eu não usei, por exemplo, tijolo maciço, bloco vazado de vedação de 14, né? Então, o que eu vou fazer antes de dar aceitar? Entrar em editar fornecimento e o que eu não utilizei eu retiro. Então, ó, aqui, ó, são esses blocos aqui, ó. O único que eu usei, acho que foi esse aqui, ó. Que foi o de 19. Então eu vou retirar este, a areia lavada tipo fina, esse aqui que é o de 14, né? E o tijolo, ó, este e este. Pronto.
indico aqui a quantidade que eu usei de blocos. Como é uma quantidade menor do que existe, seleção parcial. Para fazer esse serviço eu usei 1 metro cúbico de areia, sobrou 3. Manda para o estoque. 500 blocos cerâmicos. Indico, vou pôr 650. 650 blocos. Sobrou 350, volta para o estoque. Clica em aceitar. Aceitar novamente. Ah, não era esse bloco. Então, peraí, cancela. Volta aqui em editar fornecimento. Né? Deixa eu cancelar. Pronto. Esse bloco não era. Era o outro bloco. Era o bloco... Esse aqui eu vou retirar. Então, peraí. Tiro este. Aceito. Importo de novo. E não é essa daqui. Eu tinha pego este do código 4211. Tem que ser do 4221. Então, peraí. Esse vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora. Esse aqui também vai embora. Aqui, pronto. Então, 500. Aceito e aceito. Pronto, ó. Acertou o material. Ele dá baixa nesse material. Ao dar baixa no material, nós ficamos com esta bolinha aqui, ó, preenchida. O software está me indicando que houve baixa na utilização do material, ó. Baixa na utilização do material. Quiser visualizar realmente a baixa no material, vai até o estoque e lá, ó, você vai ter a visualização da saída do material do estoque. Existia 4, saiu 1, ficou 3. Existiam 1000, saiu 500, ficou 500. E toda a visualização também de valores que foram utilizados. Então, estas são as informações aí iniciais, né, para quem for começar com o trabalho no módulo de controle de obra. Existem várias outras simulações. Essas simulações vocês podem até visualizar elas lá no site da Múltiplos, no portal do usuário. Só para vocês terem uma ideia, né? Vou abrir aqui o portal do usuário. Deixa eu abrir ele aqui. Portal do usuário. Lá nas opções do Arquimedes, dúvidas frequentes, vai existir um tópico lá em dúvidas frequentes só para controle de obra e várias opções e simulações do controle de obra, ó. Os cadastros que nós fizemos, geração da cotação, do pedido confirmado, de pedido de material não orçado, nota fiscal direto sem a necessidade de orçamento. Ó. Então existem aqui no controle de obra várias opções de simulação
que vocês podem trabalhar. Dessa maneira, eu apresento aí os principais e os recursos básicos do controle de obra, chegando ao término dessa nossa aula.